do versículo 3 até o versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Antigamente a gente falava abre a Bíblia, né? Agora é liga a Bíblia. Acende a Bíblia, faz qualquer coisa, desde que você leia. Ou se não, olha aqui para cá, a gente procurou colocar aqui para ajudar também. Mas olha que interessante o que o texto diz. Olha, 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu quero repetir o versículo de número 6, porque eu entendo que uma das ênfases principais que Deus quer dar nessa noite está aqui no versículo 6, que diz assim, por esta razão, ou seja, o apóstolo Paulo vem descrevendo uma série de comportamentos, e no final ele diz, por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Semana passada eu fui acordado pela madrugada e o Senhor colocou um sentimento no meu coração em cima desse texto aqui, que eu acabei de ler com você, porque o Senhor foi ministrando algumas coisas ao meu coração com relação a uma mulher aí chamada Lóide. Eu não vou pregar sobre ela, mas eu quero compartilhar com você o motivo pelo qual Deus me acordou. E eu estava de férias e Deus me acordou de madrugada. Você acha que pode Deus acordar a gente de férias, de madrugada? Não tinha outro horário para falar com a gente, né? Tinha que ser de madrugada. Eu acordei com um sentimento, Deus falando comigo que esse tema proposto aqui por nós, nesses dias iluminados, é um tema extremamente apropriado para o que Deus quer fazer na nossa vida, mas o que Deus me disse naquela madrugada foi que a maior prova de uma pessoa iluminada é a capacidade dela ser iluminada, iluminar as pessoas que estão à sua volta e iluminar pessoas de outra geração. Ninguém questiona o fato de que essa pessoa é de fato uma pessoa iluminada. E baseado no texto que eu li, Paulo fala uma coisa interessante, né? Ele fala de uma fé sem fingimento, daqui a pouco eu vou falar com mais profundidade sobre isso, mas ele fala de uma fé sem fingimento que ele viu em Lóide, e ele viu em Eunice, a filha, e ele viu também em Timóteo, ou seja, uma pessoa iluminada, é aquela que ela é iluminada, é aquela que ilumina as pessoas que estão à sua volta e ela ilumina até outra geração. E é o que Deus quer fazer comigo e com você também nessa geração. Nos iluminar nessa noite, projetar a sua luz, jogar toda a treva por terra caindo, iluminando os recônditos mais íntimos da nossa alma. E dessa forma nós seremos iluminados, iluminaremos todas as pessoas que estão à nossa volta nessa geração, por onde Deus te levar, mas também você iluminar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, se o Senhor não voltar até lá. Nós teremos uma nação, nós teremos uma geração iluminada. E quando Deus me falou isso, eu me lembrei de algumas figuras bíblicas. Eu confesso para você que eu fui tentado, a palavra que eu ia ministrar aqui não seria essa. Há uma palavra baseada na história de uma mulher chamada Abigail. Eu queria que depois você estudasse na sua casa. 1 Samuel capítulo 25, do versículo 23 ao 33. Lá conta a história de uma mulher chamada Abigail. E como eu não vou ter tempo de ministrar duas palavras, pastor Djalma ontem ele conseguiu colocar duas em uma, ele falou, né? E ele pregou aqui naquela 1h10 que ele ficou aqui. Como eu não tenho condição de fazer isso, eu quero sugerir para você que algumas luzes, algumas verdades que nos é ensinada pela vida dessa mulher Abigail, você pode levar para casa em forma de livro. Os livros não são
baseados na história dessa mulher, mas as verdades são baseadas em verdades que podem ser vistas com clareza na vida dessa mulher. Eu não sou vendedor de livro, não sou autor dos livros que eu trouxe aqui. Na verdade, o que eu quero é abençoar você. Eu quero disponibilizar para você aquilo que tem sido bênção na minha vida. Então, por essa razão só, eu estou trazendo esse material para passar para você. Então, eu tenho esse primeiro livro da pastora Máurea, alguns de vocês conhecem. A pastora Máurea é pastora juntamente conosco lá em Ribeirão Preto. E ela escreveu esse livro, saiu agora do forno. Ela é de Barretos, né? Ela é daqui, é da terra, né? E ela escreveu esse livro. Quando você olha para a história dessa mulher, Abigail, é uma história dramática, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher linda casada com um brucutu. Está na Bíblia. O cara era duro de coração, era maligno. E, enfim, há tantas coisas que acontecem na vida dela ali, mas a atitude dessa mulher muda a história dela, a história da família dela, a história dos filhos, da geração dela, muda a história até do rei Davi e muda gerações futuras. Por quê? Uma das lições é porque ela aprendeu a colocar as coisas no devido lugar. Repita comigo, diga: eu preciso colocar as coisas no devido lugar. Esse livro chama Gosto das Coisas, Amo as Pessoas e Adoro a Deus. Tá? Gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus. Às vezes a gente vive essas verdades aqui, mas de uma forma inversa. Às vezes a gente adora as coisas, ou a gente ama as coisas, adora as pessoas e gosta de Deus, enfim. Esse livro realmente, eu li ele numa sentada, ele está ali disponível para você no final, se você quiser, por R$25, tá bom? Esses 2 livros são 2 livros que mudaram a minha vida. O que mudou a vida dessa mulher, Abigail, foi uma coisa chamada atitude. Repita comigo, atitude. Esse livro aqui, ele é baseado nessa máxima. Tem poder quem age. Você pode repetir comigo? Diga, tem poder quem age. Tem mais poder quem age fazendo a coisa certa. E tem poderes extraordinários quem age fazendo a coisa certa no tempo certo. Esqueceu? Acho que eu já falei isso tantas vezes que eu já decorei, né? Mas é bem isso, gente. Tem poder quem age, mais poder quem age fazendo a coisa certa, porque lá fora pode ter mais gente agindo mais do que a gente, mas fazendo a coisa errada. Então, tem poder quem age, mais poder quem age fazendo a coisa certa, e poderes extraordinários quem age fazendo a coisa certa, mas no tempo certo. Um dia Jesus chorou sobre Jerusalém falando: vocês não reconheceram o tempo da visitação de vocês. E por isso, vocês perderam o bonde, perderam a unção, perderam o time, perderam o tempo. Eu quero dizer que este é o tempo de Deus para essa igreja, esse é o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você quiser, esse livro também está ali à disposição tua, por R$25. Esse aqui realmente foi um preço super barato que eu consegui. Se você for numa livraria, muito mais do que isso. E esse livrinho aqui, que a gente olha pelo tamanho e fala, não vale nada, né? Mas é extremamente revolucionário esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Essa mulher, Abigail, ela podia se escorar no fato de que era casada com um brucutu, um homem maligno que Deus queria matar. Mas a hora que o rei Davi falou, eu vou matar, ela fez de tudo para se colocar ali. Ou seja, ela foi uma mulher que chamou para si a responsabilidade. Acabei pregando sobre Abigail também, pelo menos os pontos. Se você quer, se você pode, eu recomendo. São livros que de fato vão mudar a sua vida, como tem mudado a minha. Queridos, olhando para o texto, voltando para o texto aqui, eu poderia falar ainda de tantas figuras aqui, né? Eu falei de Abigail, poderia falar do próprio Paulo, né? Que foi uma das pessoas mais iluminadas da sua geração e tem nos iluminado até hoje, né? Falei de Lloyd, mas eu tenho certeza que se eu fizesse uma pesquisa aqui nessa noite, do texto que nós lemos, 2 Timóteo 1, de 3-6, qual é a palavra mais importante desse texto? Se eu fizesse essa pesquisa aqui, e perguntasse para você qual é a palavra mais importante desse texto, eu chutaria, eu arriscaria dizer que pouquíssimas pessoas falariam, pelo menos na minha visão, a palavra que é a mais importante desse texto. E eu vou te falar por quê.
que eu entendo que é a palavra mais importante desse texto. Então pensa aí, essa leitura que a gente fez rapidinho, qual é a palavra mais importante que foi lida aí? Do versículo 3 até o versículo 6. Ok, eu quero dizer para você que a palavra mais importante na minha visão é a palavra admoestar. Admoestar. Quem pensou nela? Levanta a mão com sinceridade. Uma pessoa, estou vendo, 2, 3. Mais alguém? Está vendo só? 3 pessoas pensaram na palavra admoestar. Essa palavra, sinceramente, é uma palavra que eu nem uso. A última vez que eu usei essa palavra, nem sei quando foi, nem sei se eu usei. Eu quero te admoestar. Não uso essa palavra. Para mim, essa palavra é uma das palavras, é a palavra mais importante de todo o texto que foi lido. Por quê? Porque essa palavra, ela significa literalmente, olha aqui, acompanha comigo aqui. Ela significa literalmente lembrar, pesar na balança e tomar uma decisão. Ou seja, lembra, pesa na balança e toma uma decisão, baseado na lembrança e na avaliação que você fez, colocando isso que você lembrou na balança. Eu coloquei esse texto aí porque a palavra usada em Timóteo é a mesma palavra usada em Marcos capítulo 14, versículo 72. Eu não vou colocá-la aqui, por uma questão de a gente ganhar tempo, remir tempo, mas depois você pode conferir. Marcos capítulo 14, versículo 72, diz que Pedro se lembrou de algumas palavras que Jesus tinha falado para ele, e quando ele se lembrou e ele viu a besteira que ele tinha feito, ele caiu em copioso choro. Ele chorou muito. Por quê? Porque Jesus tinha falado para ele assim: Pedro, o galo não vai cantar 2 vezes e você já me negou 3 vezes. E ele, você sabe tanto quanto eu, que ele bateu no peito e falou: eu? Todo mundo pode te negar, eu de maneira alguma, de forma alguma. E a Bíblia fala que quando o galo canta, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E isso está em Marcos, capítulo 14, versículo 72. Eu estou falando tudo isso para você porque quando a gente volta para o texto, a palavra é a mesma, lembre disso, a palavra grega é a mesma, utilizada em Marcos 14, 72, e a palavra usada em 2 Timóteo 1, de 3 a 6. Especificamente o versículo 6, admoestar. A palavra é a mesma que foi traduzida por lembrar, no versículo 72 de Marcos 14. Então é a mesma coisa. Eu estou falando tudo isso para você porque quando a gente lê esse texto, a proposta ela é tremenda, né? O apóstolo, ele finaliza ali no versículo 6, falando: olha, eu admoesto vocês que vocês reavivem o dom de Deus que está em cada um e que foi dado pela imposição das minhas mãos. É isso que Paulo fala ali. E na verdade o que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Olha, se você quer um reavivamento de dom, e eu diria que nessa noite aqui não haverá somente reavivamento de dons, mas haverá avivamento de dons, haverá distribuição de novos dons e novos talentos. Eu não sei qual é seu caso, se é de avivamento ou de reavivamento, mas o ensino que Deus quer trazer é que se nós queremos ser candidatos a esse avivamento ou a esse reavivamento, eu preciso me lembrar, eu preciso pesar na balança e eu preciso tomar uma decisão. Agora, o que eu preciso me lembrar? O que eu preciso pesar na balança? E o que eu preciso tomar uma decisão, baseado na conclusão que eu chego? Exatamente as verdades que nos foram apresentadas no texto que foi lido a partir do versículo de número 3. E eu quero compartilhar com você nessa noite aqui exatamente essas verdades. Se você quer ser uma pessoa iluminada, e eu imagino que você quer, você deseja, assim como eu quero ser essa pessoa iluminada pelo Senhor. Se eu quero ser essa pessoa iluminada, essa pessoa que vai ter os seus dons avivados ou reavivados, eu preciso me lembrar de algumas verdades. Que verdades são essas? Nós temos aqui, por exemplo, eu queria compartilhar com você a primeira verdade. O apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim: olha, dou graças ao meu Deus. Diga gratidão. Gratidão é o primeiro segredo, querido. Se nós queremos ser iluminados, nós precisamos ser pessoas gratas. Nós estamos agora hoje é dia 1º, né? Daqui 27 dias, especialmente os Estados Unidos da América, comemoram um dos feriados mais importantes
que é comemorado naquela nação, em outras nações também. No Brasil já é lei, que não é cumprida, mas já é lei também, feriado, na quarta quinta-feira de novembro. Porque tem muito novembro que tem fim de semana, então não é sempre na última quinta-feira. É na quarta quinta-feira do mês de novembro, o Dia Nacional de Ação de Graças. Pode procurar isso que está na lei, que já tem mais de 50 anos, que deveria ser comemorado. O Brasil tem resgatado isso, algumas igrejas têm comemorado, os Estados Unidos é um feriado, realmente um dos mais importantes. Por quê? Porque é o dia que a nação para ser grata a Deus. E eu sei que você deve pensar tanto quanto eu, que na verdade gratidão é uma verdade que a gente deve viver todo dia. Não é apenas um dia, não é verdade? É como Natal. Natal a gente deve comemorar todo dia Jesus nasce no nosso coração e eu ratifico a minha aliança com Ele. Deve ser assim comigo e com você. Então gratidão é o primeiro segredo. Gratidão é o segredo das pessoas mais prósperas da terra. Se você ler livros das pessoas mais ricas da terra, você vai ver que um dos segredos compartilhados por essas pessoas é a gratidão, é o coração grato. E eu fico pensando como que o diabo é sujo. O diabo é sujo porque ele usou uma estratégia lá na criação e ele continua usando até hoje, e a mesma estratégia continua atingindo pessoas hoje. Por quê? Porque capítulo 1 e 2 de Gênesis falam da criação. No capítulo 3, o capítulo 3 começa com uma pergunta que Satanás faz para o casal, faz para a mulher. É assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? O que Deus tinha dito não foi isso. O que Deus tinha dito é, vocês podem comer de tudo que vocês têm. Vocês só não podem comer dessa árvore aqui. Só não pode comer dessa árvore aqui. Agora, olha só o que Satanás faz. Satanás, ele tenta tirar os nossos olhos daquilo que a gente tem para colocar naquilo que a gente não tem. E quando a gente tira os olhos daquilo que a gente tem e põe naquilo que a gente não tem, e começa a viver a nossa vida em função daquilo que a gente não tem, a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter alvo, propósito, projeto, a gente tem que ter. Mas eu não posso viver em função deles. Eu tenho que entender que eu preciso colocar os olhos naquilo que Deus me deu. Deus me deu uma igreja, um pastor, um líder, uma família, filhos. Deus me deu a vida e eu preciso ser grato por aquilo que Deus me deu. A gratidão é tão importante que o Senhor Jesus contou uma história que ofende todos nós quando vemos. Jesus cura 10 leprosos. Lembra disso? E quantos voltam para dar glória a Deus? Quantos voltam para agradecer a Deus? E a gente pensa que essa história aconteceu só lá naquela época. Quanta gente vem para a igreja hoje, precisa de um milagre, precisa de algo, de uma intervenção de Deus. Vem para a igreja, recebe e dá linha. E vai embora, e volta as costas, porque só quer a bênção. A ingratidão talvez seja um dos pecados que mais ofende. Você também, e eu também. A gente às vezes investe na vida de uma pessoa, a gente gasta tempo, gasta dinheiro, gasta um monte de coisa, e de repente a pessoa volta as costas e ainda fala mal de você. Sim ou não? Então, querido, eu quero compartilhar com você o primeiro segredo. Se você quer ser uma pessoa iluminada, você precisa ser uma pessoa mais grata por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é uma verdade que foi mencionada pelo pastor Djalma ontem aqui. Eu não vou gastar muito tempo, mas eu preciso falar pelo menos algumas verdades que o Senhor compartilhou comigo. E o segundo segredo é uma verdade chamada legado. Repita comigo, diga legado. É sucessão, aquilo que ele falou, sucessão. É o legado que eu deixo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você já deve ter ouvido isso. Herança é algo que eu deixo para alguém. Legado é algo que eu deixo em alguém. Essa é uma diferença básica. Herança eu deixo para alguém. Legado eu deixo em alguém. E eu tenho que entender que aquilo que eu deixo para alguém, isso que foi deixado pode ser perdido. Por isso as pessoas, elas recebem herança. Filhos de pais, empresários, milionários que deixaram a sua fortuna para os filhos e em poucos anos perdeu tudo. Por quê? Porque herança pode ser perdida, pode ser aberto mão dela. Agora, legado, você não perde. Legado é deixado dentro de você. E aquilo que é deixado dentro de você, nem o inferno e nem o mundo vai roubar.
Isso é legado. Foi isso que Lloyd tinha. Passou para sua filha Eunice e passou para o seu neto Timóteo. E Paulo viu isso com muita clareza. Isso é legado. Querido, deixa eu falar 3 coisas para você em cima desse ponto. Os iluminados nunca andam sozinhos. Você pode repetir comigo? Diga, os iluminados nunca andam sozinhos. Se você quer ser uma pessoa iluminada, cujos dons vão ser reavivados, você precisa entender que você não pode andar sozinho. Ninguém aqui é autônomo, ninguém aqui é livre, ninguém aqui é desvinculado. Fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo e as autoridades que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Quantas pessoas têm tentado desenvolver ministério sozinho, desvinculado do corpo, de cobertura, de manto profético, como foi falado ontem à noite aqui de Eliseu e de Elias. Os iluminados nunca andam sozinhos. Os iluminados reconhecem que não tem luz própria. Você pode repetir comigo? Diga, os iluminados reconhecem que não tem luz própria. Ah, querido, às vezes a gente corre aquele risco de achar que o culto foi uma bênção por causa da nossa qualificação, da nossa capacidade. E às vezes a gente não enxerga que o culto foi uma bênção por causa da equipe de intercessão que estava orando para que esse culto fosse uma bênção. Sabe, querido, eu quero dizer para você que você não tem luz própria. Eu não tenho luz própria. A luz que nós recebemos vem do nosso Deus, do nosso Criador. Ele é a luz do mundo, por isso nós somos iluminados. Não incorra no erro de achar que existe luz própria em você, existe vida própria em você, existe capacidade própria em você. Não, não. Tudo que temos e tudo que somos veio de Deus e é para Ele, por Ele, toda a honra e toda a glória. Os iluminados têm história, têm paternidade, têm cobertura espiritual e têm respaldo. Sabe, querido, é impressionante ver pessoas que rompem aliança com a igreja, com liderança, e querem continuar desenvolvendo seus ministérios, isolados. Querido, os iluminados, eles têm história. Eu não vou repetir aqui o que foi ministrado ontem para você, uma história linda de Eliseu, que deu sequência à história do seu líder Elias, e a gente poderia dar tantos outros exemplos aqui, mas eu tenho que entender que se eu quero ser uma pessoa iluminada, eu tenho que ter história num lugar, eu tenho que ter paternidade, eu tenho pai. O que é que Eliseu pede? Quando Elias fala, pede, o que você quer que eu te dou? O que ele pede? Porção dobrada do Espírito. Eu sei que a gente muitas vezes é levado a crer que essa porção dobrada do Espírito que ele pede é capacidade para fazer milagre em dobro. E embora isso também seja verdade, eu não estou dizendo que não é, mas eu entendo que uma das mais profundas verdades que Eliseu estava pedindo aqui não era capacidade para fazer milagre em dobro do que o seu líder tinha feito. O que ele estava pedindo era: eu quero ser seu filho, eu quero ter a unção de paternidade, porque a porção dobrada é dada para o filho primogênito. Então, para mim, é uma questão de paternidade. Eu quero paternidade, eu quero um líder sobre a minha vida, eu quero uma autoridade sobre a minha vida, eu quero o manto de alguém, eu não sou independente. Os iluminados têm história, têm paternidade, têm cobertura e têm também respaldo. O terceiro segredo que eu quero compartilhar com você aqui é uma verdade chamada serviço. Diga serviço. Ele diz também, a quem sirvo desde os meus antepassados. Leu isso, não é? No seu texto? A quem sirvo. Serviço é uma das qualidades que podem fazer de você uma pessoa iluminada. Eu vou tentar clarear um pouquinho mais o que eu quero dizer com essa questão de serviço, porque às vezes não fica muito claro para a gente, né? Eu quero dizer para você que o nosso culto, o culto que a gente está fazendo aqui, ele tem que ser um pouco mais do que um culto contemplativo. Tem gente que é tão contemplativo que fala que vai assistir o culto. Ah, eu vou assistir o culto, né? Porque eu vou lá e eu vou assim contemplar a beleza do lugar, que coisa linda, que unção, que música, que voz, que melodia, tá. Eu quero dizer para você que o nosso serviço, o nosso culto é muito mais do que isso. O culto, ele precisa ser um serviço, diga serviço.
Ele precisa ser prático, diga prático. Olha que interessante. Mateus capítulo 4, versículo 10, não precisa abrir. Jesus foi tentado, e quando ele foi tentado ali, você deve lembrar, Satanás leva ele para o pináculo do templo, mostra para ele a glória da terra toda, e fala, tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Jesus responde e fala assim, olha, só a ele darás culto. Essa palavra culto de Mateus 4,10 é a mesma palavra sirvo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 6. Depois você pode conferir isso na sua Bíblia. Quem tem a Bíblia com Strongs aí, depois no seu celular, no seu tablet, você pode conferir, é a mesma palavra. Então, o que Jesus está falando é de um culto muito mais do que um culto contemplativo. Ele está falando de um serviço que precisa ser praticado. Eu vou clarear um pouquinho mais isso para você. Se você abrir em Lucas, capítulo 2, versículo 37, você vai ver a história de uma viúva ali de 84 anos, que a Bíblia fala que ela adorava noite e dia com jejuns e orações. Você deve conhecer essa história, tá? Uma mulher de 84 anos que está ali adorando a Deus. Essa palavra adorava, de Lucas capítulo 2, versículo 37, é a mesma palavra de Mateus capítulo 4, versículo 10, e é a mesma palavra de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. É a mesma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Essa mulher, ela adorava. Hoje, se a gente falar assim, vamos no culto adorar para a gente é aquela coisa bem contemplativa, né? Fecha o olho e vamos adorar. Mas adorar é muito mais do que isso. Adorar é uma postura prática. Essa mulher de 84 anos, ela adorava de que forma? Com jejuns e orações, noite e dia. Hoje a gente não chega a 60 e nem jejum a gente faz porque está tomando remédio. Pastor, não posso fazer jejum porque eu tomo remédio. E a mulher de 84 anos está lá no templo todo dia, noite e dia, adorando a Deus. Como? Com jejuns e com orações. Ou seja, o culto precisa ser prático. A nossa vida cristã precisa ser prática. Se você quer ser uma pessoa iluminada, cujos dons vão ser avivados, você precisa entender que você precisa ser prático. E em último lugar, Atos capítulo 7, versículo 41. Eu não vou me deter muito aqui, mas você deve se lembrar, Moisés sobe no monte, fica lá 45 dias, 50, se eu não me engano, pelas contas que eu já fiz, mais ou menos 50 dias, e o povo fica lá embaixo, e o povo fica desesperado, sem saber se Moisés vai voltar. E o que eles falam? Eles falam, faz um bezerro para nós aqui de ouro, porque nós precisamos nos prostrar perante esse bezerro de ouro e adorá-lo. E você lembra que quando Moisés desce do monte, ele fica tão irado que ele quebra a tábua da lei na cabeça do povo, né? Não, essa cabeça do povo fui eu que coloquei, tá? Não está na Bíblia. Se fosse eu, acho que quebrava na cabeça do povo. Porque assim, 40 dias lá, o povo já está fazendo carnaval, ainda adorando o bezerro de ouro, falando que foi esse Deus que tirou ele do Egito. Pera um pouco, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz em Atos 7, 41, que aquilo que o povo fez foi um culto. Foi um culto. E a palavra culto de Atos 7,41 é a mesma palavra de Lucas 2,37, a mesma palavra de Mateus 4,10 e a mesma palavra de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. É a mesma palavra. Por quê? Porque aquele culto que Deus rejeitou, se você abrir a sua Bíblia em Atos 7,41, você vai ver, Deus rejeitou aquele culto, Deus saiu daquele culto, Deus não estava naquele culto, mas aquele culto era um culto que tinha comida, tinha dança, tinha festas e tinha muita coisa. Ou seja, era uma coisa prática. Então diga comigo, serviço. Você quer ter os dons avivados ou reavivados na sua vida? Você quer ser uma pessoa iluminada, iluminar quem está à tua volta e outra geração? Você precisa ser pessoa do trabalho, do serviço, da obra, do labor. É isso que a palavra está nos orientando a fazer. A quarta verdade que eu quero compartilhar com você é uma verdade chamada consciência pura. Diga consciência pura. Eu também poderia gastar um bom tempo com você aqui falando sobre esse assunto. O apóstolo Paulo fala que sirvo com consciência pura. Cada um dos pontos que eu estou compartilhando com você aqui, eu estou tirando do texto que a gente leu. Eu sirvo, mas eu sirvo com consciência pura. Olha, querido, a gente poderia realmente se deter com mais profundidade aqui, mas eu vou me deter só compartilhando com você o que a Bíblia nos mostra, nos apresenta sobre a rota que uma consciência ela vai trilhando
do bom para o pior. A Bíblia fala em Gálatas 2,14, não precisa abrir, fala que a nossa consciência ela pode ser contaminada. E eu quero que você aprenda isso, porque é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Se a gente não guardar a nossa mente com o capacete da salvação, com a palavra de Deus, a oração, com a consagração, com a santidade, se a gente não guardar a mente, a nossa consciência, ela começa a ser contaminada. Contaminada por princípios e valores que estão completamente fora do que Deus determinou através da sua palavra. Então, a nossa consciência, ela pode ser contaminada. Quando você vai para Tito, capítulo 1, versículo 15, lá o apóstolo usa a palavra, a consciência, ela deixou de ser contaminada e ela foi corrompida. Ou seja, ela foi se degradando, ela deixou de ser, ela começa sendo contaminada, depois de contaminada e não tratada, ela começa a ser corrompida. E por fim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que a consciência ela fica cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A palavra que ele usa aqui é a palavra hipocrisia. Hipocrisia é aquele tipo de pessoa que chega a um ponto tão degradante, tão depoente contra a fé, que ele chega ao ponto de viver uma realidade dentro da igreja e outra em casa. Ele vive uma mentira, ele vive um faz de conta, ele vive uma hipocrisia. Porque o que ele mostra na igreja não condiz com aquilo que de fato ele é. Quem conhece ele na casa dele, na intimidade, sabe que o tipo de vida que ele tem lá é completamente diferente do que aquele que ele demonstra aqui. Isso já demonstra que a pessoa chegou a um nível de cauterização. Não é nem contaminação, nem corrupção, mas é de cauterização. Todo mundo sabe que uma coisa cauterizada aqui, ela vai perdendo a sensibilidade, né? Às vezes você cauteriza alguma feridinha que você tem, você vai perdendo a sensibilidade. Pois é, tem muitos crentes que estão dentro da igreja, querem ser pessoas iluminadas, mas não estão conseguindo iluminar nem a sua própria consciência. E como é que vão conseguir iluminar as pessoas que estão à sua volta? Eu não estou aqui trazendo uma palavra de culpa e de peso para você, ao contrário, estou aqui trazendo uma palavra de despertamento. Porque se porventura algum de nós aqui formos pegos em algumas das verdades que foram compartilhadas aqui, o que o apóstolo está dizendo é, olha, lembra dessas coisas, pesa na balança e muda de vida. É isso que Jesus está falando. Lembra dessas coisas, pesa na balança e muda de vida. Porque senão você deve lembrar tanto quanto eu de um rei. Lá na palavra de Deus, no livro de Daniel, que uma mão apareceu escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou seja, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Que não sejamos achados em falta, mas que sejamos despertados a tempo de podermos sair daqui iluminados e prontos para iluminar uma geração. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você, e eu não sou bobo de falar para você quantas verdades eu vou compartilhar nessa noite, senão você vai embora. Porque pregador é assim, né? Ele começa ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu sou formado pelo Seminário Presbiteriano do Norte, Recife. Eu aprendi que uma boa palavra ela tem que ter 3 pontos. O batista é 4. O pentecostal é 5, 7, 9, 10. Eu acho que eu já estou para lá do pentecostal. Então, eu não vou falar quantas são para não te desanimar, tá bom? Senão você vai ficar olhando no relógio e pensando, ai meu Deus, se ele chegou agora no 5º, que hora que vai chegar no 32º? Vai dar desespero. Então, vamos seguir, vamos tocar o barco. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você é uma verdade chamada perseverança. Diga perseverança. Amado, eu poderia dizer que sem sombra de dúvida que a perseverança é a maior qualidade que um crente precisa demonstrar. Tanto que Lucas fala que é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Não adianta nada começar a vida bem, vivê-la bem e terminá-la mal. Tem casamento que começa bem, vai bem, de repente desanda. Empresa, começa bem, vai bem, de repente desanda. Sociedade, começa bem, vai bem, de repente desanda. É melhor começar desandado e acabar bem, se tiver que escolher. Eu acho que, na verdade, todo mundo aqui começou a vida desandado, né? E em algum momento a gente melhorou, não é? Então, é para daqui para melhor, tá bom? Perseverança. Ele diz assim, olha, sem cessar, noite e dia. Ou seja, sem parar. Isso fala de perseverança. É uma coisa que não tem
não tem trégua, não tem stop, não tem parada. É noite e dia, é 24 horas por dia, é 7 dias por semana. Eu vou perseverar. O que eu sou? Eu sou luz aqui, eu sou luz em casa, eu sou luz no banheiro, eu sou luz no quarto, eu sou luz na escola, na faculdade, universidade, eu sou luz em todo lugar. É 24 horas por dia. Como é que eu vou ser uma pessoa iluminada se eu só vou viver essa realidade de luz dentro da igreja? Ou dentro de casa? Não tem jeito. Você é luz, querido. E luz ninguém esconde. Luz é para projetar a luz, que não é nossa, é de Deus. Então é perseverança. Eu poderia ainda trabalhar algumas verdades. Eu só vou plantar algumas sementes no seu coração, porque Atos capítulo 2, 42... nos revela como deve ser a prática da perseverança. Porque eu não estou aqui só para revelar as verdades para você, mas eu quero também compartilhar como praticá-las. Como praticá-las? Porque tem gente que às vezes fala assim, ai Deus, eu queria tanto domínio próprio. E acha que o domínio próprio é um pacote que vai cair na cabeça dele. Pum, toma. Agora pronto, eu sou o cara com mais domínio próprio da terra. Quando ele pede esse domínio próprio, Deus vai dar para ele amanhã uma fila enorme no banco. No mercado, para ir trabalhando a questão do domínio próprio. Querido, esse negócio de achar que as coisas vão cair na nossa cabeça, não vai não, querido. Deus vai te dar situações para que você possa gerar aquele resultado. Atos 2,42 revela como é que deve ser a prática da nossa perseverança. Olha só, uma tiradinha só para você, rapidinho. Diz assim, o versículo 42, e perseveravam. Quem perseverava? A igreja primitiva. Aquela chamada, a igreja primitiva, a primeira igreja. Eles perseveravam. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A sua perseverança, ela é demonstrada quando você tem a capacidade de perseverar na doutrina dos apóstolos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Toda igreja tem um apóstolo. Toda igreja tem um líder ou um pastor. Eu não estou aqui falando de título. Estou falando de função. Toda igreja tem o seu apóstolo. E essa igreja aqui tem a doutrina, que é a doutrina que Deus deu para o seu apóstolo. Deus deu para o seu líder. Deus deu para o cabeça. Não adianta você querer ficar batendo em ferro aqui, dizendo que não concorda, não concorda, não concorda. Porque se você quer perseverar, você tem que entender que eu tenho que perseverar na doutrina que não é minha. É de alguém que Deus deu e colocou sobre a autoridade sobre a minha vida. Isso é perseverança. Isso é ser uma pessoa iluminada. É ser uma pessoa que tem condição de falar assim, olha, eu estou aqui desde quando essa igreja começou. Ou mesmo que você chegou há 1 ou 2 anos atrás, eu vou morrer aqui. Ah, mas essa igreja tem muito defeito, pastor. Toda tem. Toda tem defeito, toda tem problema, toda tem desafio. E você já deve ter ouvido isso, né? Uma frase de efeito, né? Que é usada, né? O dia que você encontrar a igreja perfeita, não entra nela, pelo amor de Deus, você vai atrapalhar, você vai estragar tudo. Porque, na verdade, o problema não está na igreja, o problema está dentro de nós. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, perseverança nas orações. Aliás, a 6ª verdade que eu quero compartilhar com você é exatamente essa. O apóstolo Paulo fala assim, eu lembro de você aonde? Nas minhas orações. Nas minhas orações. Oração, a identidade da igreja. Isaías capítulo 56, versículo 7, e Marcos capítulo 11, versículo 17, falam a mesma coisa. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amado, nós temos ouvido isso várias vezes, não é verdade? Eu estava ouvindo uma palavra, eu acho que é do pastor Geraldo. Recentemente falou sobre isso, né? A oração. Por que a oração tem tanto poder e a gente não faz? Por quê? Talvez seja porque a gente não acredita no poder da oração, como ela de fato é. Eu costumo brincar sério, né? Se a gente, hoje é sexta-feira, se a gente marcar uma reunião aqui na igreja, eu não sei aqui, mas Ribeirão Preto seria assim. A gente marca uma reunião segunda-feira, 7 horas da noite, nós vamos ter aqui um churrasco de picanha, só picanha. Refrigerante gratuito, tudo de graça, ninguém vai pagar nada. E eu vou te pedir uma coisa, traga pelo menos 3 visitantes.
Olha, eu estou para dizer para você que a gente ia ter um overbooking. Ia quase lotar, sim ou não? Em Ribeirão é assim, aqui não. Mas se vocês forem tentados, vocês já foram vacinados. Agora, e se eu falar assim, segunda-feira, 7 horas da noite, nós vamos ter uma reunião de oração. Quantas pessoas vêm? E que desculpa você vai dar? Que desculpa você vai dar? Ah, segunda-feira, pastor. Primeiro dia da semana, dia de trampo, dia de ralar, dia que eu saio do trabalho 6h30, como é que eu vou chegar aqui? Olha, mas é a mesma situação do churrasco. Não mudou a segunda-feira, não mudou o primeiro dia da semana, não mudou nada. Mas para o churrasco eu vou, para a oração eu não vou. Por quê? Porque a igreja tem perdido a sua identidade. O Senhor está resgatando, graças a Deus. Graças a Deus. Eu me lembro, há 2 anos atrás nós estivemos aqui ministrando na conferência e eu compartilhei a experiência que Roseli e eu tivemos numa visita que fizemos ao Kansas, IHOP, International House of Prayer, Casa Internacional de Oração, que desde 1999 está mantendo uma sala de oração 24 horas por dia, sem apagar a luz e sem desligar nada, e sem fechar a igreja. 24 horas por dia, oração e adoração 24 horas. Gente, fala a verdade, se a gente entra aqui com 30 minutos de louvor, o céu está nesse lugar, eu fico pensando, meu Deus, se eu entrar num lugar que está orando faz 20 anos... Eu já nem fiz a conta, mas é 20 anos, agora, agora, isso mesmo. Esse ano, agora, em agosto, fez 20 anos. 20 anos! Gente, o dia que eu entrei pela primeira vez, eu olhei na internet esse negócio, eu fiquei curioso, eu falei, gente, como é que limpa lá? Como é que apaga a luz? Como é que faz as coisas? E a gente foi lá, Roseli e eu fomos lá. E quando entramos naquele ambiente, querido, eu me lembro que naquela época eu postei no Facebook, eu coloquei, gente, se existe algum lugar na terra que é o céu, eu encontrei esse lugar, é aqui. O ambiente daquele lugar é extraordinário, é sobrenatural. E eu sei que às vezes a gente fica tentado a pensar, né? Mas é uma igreja que só ora e só adora, não faz nada. Ah, querido, vá conhecer o que essa igreja faz no Kansas. Uma cidadezinha lá no interior, não é uma cidadezinha, uma cidadezona, na verdade, muito grande, né? Que na verdade pertence a 2 estados, Missouri e Kansas. Mas uma cidade que tem sido impactada por uma igreja que tem orado, ouvido Deus e tem saído para as ruas para fazer aquilo que Deus está mandando fazer. 24 horas, oração, querido. Adoração, o Senhor está resgatando isso, essa é a identidade da igreja. A 7ª verdade que eu quero compartilhar com você é aquela lá, disposição para pagar o preço. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão aqui, lembrado estou das tuas lágrimas. Querido, o ministério e a vida tem um preço a ser pago. Para você ser uma pessoa iluminada, para você ser uma pessoa avivada nos dons e no talento, você precisa ter disposição de pagar o preço. Eu escolhi aquela foto de propósito, querido, pelo menos para mim é uma das maiores lutas. É o hambúrguer, é o milkshake, é a comida, é todas essas coisas. É uma luta, tem que ter disposição, tem que pagar o preço, não é fácil. Os atletas e os vencedores pagam um preço, que a gente só vê a vitória, só vê as medalhas, os troféus, mas a gente não vê o preço que foi pago para chegar naquele lugar. Um dia perguntaram para um maratonista, né, é fácil ganhar uma maratona? Eu falei, é muito fácil. Ganhar é muito fácil. A pessoa falou, como ganhar é fácil? Ele falou, difícil é se preparar para ganhar. Ganhar é fácil, se você se preparar para ganhar, você ganha. Agora, preparar para ganhar significa abrir mão dos fins de semana, abrir mão das festinhas, abrir mão do prazer, abrir mão do conforto, abrir mão da chuva, do conforto, de tudo, abrir mão de tudo para chegar lá. É disposição para pagar o preço. E a palavra de Deus, ela tem vários textos que nos motivam dessa forma. O Salmo 126 é um deles, que diz que aquele que está semeando, chorando, ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A gente sabe que ele está se referindo, e ele usa a expressão ali, como as torrentes do Neguebe. Por quê? Porque é literalmente um povo que vive no sul de Israel, e que literalmente vende o almoço para poder jantar.
Não tem absolutamente nada, porque é uma seca, é um deserto. Mas eles mesmo assim plantam, porque eles sabem que numa determinada época do ano, a torrente vai vir, o Negueb vai transbordar e vai inundar aquela semente e vai dar fruto. Mas ele faz com choro. Quem aqui gerou uma vida para o Senhor na fé, sabe o preço que é gerar uma vida. O conforto que você tem que abrir mão, o preço que você tem que pagar, as distâncias que você tem que andar, as noites que você tem que perder, as intercessões, as lágrimas que você tem que derramar. E olha, eu quero dizer para você aqui, a maioria de nós que estamos aqui demos trabalho para alguém. E hoje a gente não quer ter trabalho. Sim ou não? Você deve ter dado trabalho para alguém. Eu dei trabalho para alguém. Alguém que precisou pregar, falar, orar, clamar diante do Pai para que eu pudesse conhecer Jesus. E eu dei trabalho. E hoje a gente, não quero ter trabalho, não quero cuidar de vidas. E aí quer ser uma pessoa iluminada, querido, nem uma lamparina. Tem jeito. Vai ser uma pessoa que vai passar pela vida. Vai ser uma pessoa medíocre. Uma pessoa mediana. Uma pessoa como a maioria. Querido, eu não quero ser como a maioria é. Eu quero ser diferenciado. Eu quero ser uma pessoa iluminada e eu quero ser uma pessoa que vai iluminar outras gerações. A oitava verdade que eu quero compartilhar com você é essa verdade, alegria. Diga comigo, alegria. O apóstolo Paulo, ele fala aí, para que eu transborde de alegria. Querido, o povo de Deus tinha que ser o povo mais feliz da face da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor há quase 30 anos. E a gente, como todo pastor de muitos anos, a gente adquire certas habilidades naturais, que não tem nada a ver com o espiritual. Tem nada a ver com o dom de Deus. É natural. A gente está pregando aqui, a gente tem a capacidade de olhar para o auditório e saber quem está ligado e quem não está. Quem está doidinho para ir embora e quem está bebendo da palavra. Eu sei. Quem está cochilando, eu sei. Quem não está nem aí, está falando, meu Deus, que hora vai acabar esse culto? A gente sabe isso. Mas o povo de Deus, olha, sinceramente, a gente com essa habilidade, aqui não, Barretos é uma igreja linda, né, pelo que eu estou vendo. Mas tem lugar aí, querido, que a gente vai pregar, sinceramente, viu? Tem crente que dá azia. A gente olha assim, meu Deus do céu, eu fico pensando, se a minha motivação dependesse daquela pessoa que a gente chama de feedback, né? Do feedback daquela pessoa, a pregação seria um arraso, mas um arraso negativo. Porque assim, meu Deus do céu, a gente está animado, está no fogo, está falando, e a pessoa parece a mulher de Ló, uma estátua de sal. Jesus tem misericórdia, seja alegre, querido. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Não, querida, você não conhece, é o Deus que te deu essa vida. Porque problema, dificuldade, luta, todo mundo tem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Querido, problema todo mundo tem. Mas a maior razão para ser a pessoa mais alegre da face da terra, eu tenho Jesus. A minha eternidade está garantida. Para tudo sempre. Então vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter choro, vai ter dor, vai ter sim. Mas tem vitória e tem coroa no fim do caminho. Tem uma luz no fim do caminho dizendo, entra para o gozo do teu Senhor. Então, querido, tira essa cara para baixo, esse down, esse desânimo. Levanta o rosto, gente. E seja uma pessoa alegre. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quer maior razão para eu ser a pessoa mais feliz da terra do que saber que Jesus está comigo? Meu Deus do céu, o que mais eu quero? Alegria. Se você quer ser uma pessoa iluminada, comece iluminando seu lábio. Sorria. Gente, eu me lembrei de um negócio que vou compartilhar com você. Não está na palavra, não tem nada a ver. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que foi feita. Foi separado 3 grupos de pessoas. Escute bem isso. Foi separado 3 grupos de pessoas. 10 pessoas cada grupo. E foi dado para esses 3 grupos o mesmo texto. O mesmo texto. Deu esse texto para esse grupo de pessoas.
O mesmo texto para esse grupo de pessoas e o mesmo texto para aquele grupo de pessoas. Para esse primeiro grupo, a pessoa falou assim, olha, você vai ler esse texto fazendo biquinho. Vai, faz biquinho aí, vamos ver, faz biquinho. Isso, ó. Lê com biquinho. E esse daqui, o do meio, não vai fazer nada, vai ler normal, tá? Não faz nada, feição nenhuma. Você pode buscar esse experimento que foi feito. Ele está no Google. Esse aqui vai ler dessa forma. Esse outro aqui vai ler, mas vai colocar uma caneta no meio do dente, sabe? Coloca uma caneta e leia. E fizeram isso. Aí perguntaram para o primeiro grupo, o que você compreendeu desse texto que foi lido? E a pessoa falou assim, é um texto que lança um monte de dúvida. A gente fica meio inseguro. Por quê? Por causa da dúvida que a sua feição demonstrou. Sei não. Será? E esse daqui? A interpretação foi neutra. É um texto que não me leva nem para baixo nem para cima. E esse daqui? É um texto otimista. Me coloca para cima. Por quê? Por causa de um simples gesto do maxilar. Então, querido, se você não tem motivos para rir, coloque uma caneta no meio do dente. Todo mundo deve ter uma caneta azul. Sim ou não? Brincadeira, não precisa ser azul. Meu Deus do céu. Pega uma caneta, pode ser azul, qualquer uma. Se você tem dificuldade, está passando luta, ou tem dificuldade para sorrir, né? Não atrofiou. Aqui, ó. Acorda desse jeito, ó. Bom dia! Você vai ver como a sua vida vai mudar. Gente, é uma questão fisiológica. Eu estou falando sério, é fisiológico. Você produz hormônio de alegria rindo. Experimenta dar aquele sorriso aqui e ficar para baixo, desanimado. Não tem jeito. É sim ou não? Não tem jeito. Então, é só uma questão de decisão. Eu decidi ser alegre. Eu decidi ser feliz. Pronto. Alegria. Você vai ser a pessoa mais iluminada. Já pensou você chegar na padaria, o frentista do posto, no trabalho, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa noite. Querido, experimenta fazer isso 2, 3 dias, só para você ver. Depois você vê que resultado teve. Se não teve resultado, esquece tudo que eu falei, tá bom? Nona verdade. Você deve estar perguntando quantas são, né? Agora eu falo, são 10, tá? Está acabando, eu posso falar. Se eu falasse que era 10, quando eu estava na quarta, você me jogava pedra. Eu acho que eu estou dentro do horário também, né? Bom, ninguém me falou nada de horário, então tudo bem. Mas é 20 para as 10, eu ainda tenho 19 minutos. Tranquilo, não tenho não, a gente vai orar, tá bom? A nona é aquela lá, fé sem fingimento. Repita comigo, diga fé sem fingimento. Querido, a nossa fé não pode ser fingida, ela não pode ser religiosa, ela não pode ser só aparente. A nossa fé, ela precisa ser motivada, ela precisa ser responsável. Ela precisa ser comprometida. Quantas pessoas estão vivendo? Você, tanto quanto eu, sabe, tem visto o número de pessoas que têm se matado, tirado a própria vida. E muitas delas, porque não têm tido coragem de admitir as suas fraquezas e os seus medos. Pessoas que às vezes você olha e como é que está? Está tudo bem. Mas na verdade, no meio de uma multidão, ela se sente a pessoa mais solitária da face da terra. Sabe por quê? Porque muitas vezes está vivendo um faz de conta. Está vivendo uma fé fingida. Eu não preciso gastar tempo aqui falando para você o que é fingimento. Todo mundo sabe o que é fingimento aqui. E eu estou para dizer para você que a maioria de nós talvez gasta mais tempo na vida, do dia, tentando convencer as pessoas que a gente é o que a gente não é. Eu vou repetir. A maioria de nós talvez tenha gastado mais tempo no nosso dia tentando convencer as pessoas que a gente é o que a gente não é. Sabe o que é isso? É porque a gente está vivendo um faz de conta. A gente é um dentro da igreja e a gente é outro dentro de casa, é um na coletividade e é outro na individualidade. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu vi um negócio na tua avó,
eu vi um negócio na tua mãe, e eu vi um negócio na tua vida que parece que passou de um para o outro. O que é? Uma fé sem fingimento. Querido, é isso que você precisa passar para os seus filhos. É isso que nós precisamos passar para essa geração. É isso que nós precisamos passar para as pessoas que estão chegando na igreja hoje. Porque se a gente conseguir viver essa verdade, eu tenho certeza e garanto para você que nós vamos ser as pessoas mais iluminadas da face da terra. E por último, para finalizar mesmo, o 10º ponto que eu quero compartilhar com você, a importância da imposição de mãos. Repita comigo, fala a importância da imposição de mãos. Querido, eu quero terminar essa palavra para a gente poder orar, gastar um tempo orando e deixar Deus fazer aquilo que Ele tentou fazer desde a eternidade. Mas eu preciso falar algumas coisas para você. A primeira delas é que quando a gente lê Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 3, você vê o autor ali da carta, sendo Paulo ou não sendo Paulo, ele fala sobre as doutrinas elementares da fé. É isso que ele está falando. E ele fala ali sobre arrependimento, ele fala sobre fé, ele fala ensino de batismo, e ele fala também sobre imposição de mãos, a importância da imposição de mãos. O apóstolo Paulo termina o texto ali, pelo menos a parte que eu li com você até o versículo 6, falando, olha, houve um dom que foi derramado sobre a tua vida pela imposição das nossas mãos. Deus tem levantado líderes, modelos nessa igreja, que tem sido uma referência para você, e que tem repartido do manto e do dom que Deus tem derramado sobre a vida deles. É isso que eu quis dizer quando eu falei que você tem que ter história, tem que ter paternidade, tem que ter cobertura. Você tem que estar ligado ao ministério de alguém, como Eliseu estava ligado ao de Elias. E qualquer grande homem de Deus que você vai estudar, você vai ver que ele estava debaixo da autoridade de alguém, até o próprio Jesus. Quando ele vai orar no Getsemane, ele fala assim, olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, ou seja, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E o Pai disse, beba, e ele bebeu, e porque ele bebeu, você e eu estamos aqui hoje. Então, eu quero falar para você, querido, a importância da imposição de mãos. Nós queremos terminar esse culto orando com imposição de mãos. Impondo as mãos sobre você. A gente vai fazer isso da maneira prática, rápida, não vamos gastar muito tempo. É colocar a mão, porque na verdade quem faz é Deus, não somos nós. Mas nós queremos repartir com você do manto que Deus tem colocado sobre a nossa vida. E queremos fazer isso pela imposição de mãos. Mas olha, eu preciso terminar essa palavra fazendo pelo menos uma pergunta para você, que vai mudar completamente o nosso entendimento dessa verdade e de muitas outras, se a gente quer ser uma pessoa iluminada. O apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 6, olha, eu te admoesto, ou seja, eu estou falando para você, lembra, pesa na balança, considere e toma uma decisão. Que eu faça o quê? Que você reavive o dom de Deus. Deixa eu terminar essa palavra falando algo para você, querido. Tem coisas que a gente fica esperando Deus fazer, quando na verdade quem tem que fazer somos nós. Tem muita coisa que você está esperando Deus fazer, e Deus não vai fazer na tua vida, porque não é Ele quem faz é você. Eu poderia terminar a palavra até perguntando para você, quem é que reaviva o dom? Quem é que aviva o dom de Deus? Gente, que silêncio. Não é pergunta pegadinha de pastor, não. É sério mesmo. Quem é que aviva o dom? Quem é que reaviva o dom? Nós. Agora, a gente fica esperando Deus fazer. Eu vou lá na frente, o fogo vai cair, vai vir línguas de fogo, eu vou orar em línguas, eu vou cair para trás, para frente, do lado, e se eu não cair eu me jogo, eu faço alguma coisa. Vai acontecer. Querido, não é nada desse jeito. Quem reaviva o dom é você. Que jeito? Que jeito que eu reavivo o dom? Colocando em prática cada uma das verdades que foram compartilhadas aqui. Seja uma pessoa grata. Esteja debaixo de um legado de alguém, de uma história, de uma paternidade. Trabalhe, serviço, consciência pura. Ih, pastor, mas você não conhece o meu passado, mas eu conheço o sangue de Jesus. Se o teu passado é tão ruim que depõe contra a tua fé ou qualquer coisa, mergulhe a tua consciência, a tua mente, a tua história no sangue do Cordeiro e ele vai te purificar de todo pecado. Então, consciência pura, perseverança. Meu querido, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós perseveraremos, a despeito das lutas, das dificuldades, dos problemas. Eu chegarei lá. Eu perseverarei, eu chegarei lá no último dia e eu receberei a coroa.
custe o que custar, porque o maior preço já foi pago. Eu serei uma pessoa de oração. Eu reconheço a minha identidade como igreja. Minha casa será chamada casa de oração. Eu preciso aumentar o meu nível de relacionamento com Deus. Deixa eu contar uma coisa para você, que aconteceu comigo ano passado. Às vezes eu fico na dúvida se eu já contei essas histórias nas igrejas que eu vou, mas como eu tive aqui há 2 anos, eu não contei, porque aconteceu ano passado. O ano passado, em fevereiro, março, a gente começou a buscar Deus às 4 da manhã. A gente colocou no coração, nós vamos orar das 4 às 6 da manhã. Vou acordar 4 horas e vou orar até 6 da manhã, 7 da manhã, todo dia. E a gente começou a fazer isso. E ali eu tive grandes experiências com Deus. Inclusive, um futuro que Deus projetou para mim foi resultado desse momento que eu estava orando. Mas um dia, eu acordei às 4 da manhã e eu cheguei na sala de casa. Eu moro no 12º andar de um prédio. E eu cheguei na sala e quando a gente chega num lugar que Deus está, a gente sabe que Deus está, sim ou não? A gente sabe, Deus está aqui. Mas também quando a gente chega num lugar que Deus não está, a gente sabe também. Sim ou não? A gente chega e fala assim, esse lugar aqui, acho que Deus não está aqui não. 4 horas da manhã, depois de alguns meses que eu estava orando, eu cheguei na sala de casa e Deus não estava lá. E eu cheguei na sala de casa e eu falei, bom, eu sou fiel. Se Deus não é, eu não sei. Mas eu sou fiel, eu estou aqui 4 da manhã. E eu fui, 4 horas da manhã e Deus não estava lá. Eu olhei no relógio 4h05 e Deus não estava lá, não chegou. 4h10 não chegou, 4h15 não chegou. Eu comecei a olhar para o quarto e senti a cama me chamando de volta. Hoje você perdeu tempo, o que você veio fazer aqui? Deus não veio, por que você veio orar? 4h20, 4h25, 4h30 Deus chegou. Você sabe que Ele chega. Ele chegou na sala. A primeira coisa que Ele me disse foi assim, sabe por que eu cheguei agora? Aí eu falei, pelo menos Ele reconhece que Ele chegou atrasado. Porque se ele está perguntando por que Ele chegou, Ele sabe que Ele demorou. Aí eu falei assim, olhei no relógio, falei, por quê? Sanguíneo é assim, né, gente? Sanguíneo, ele fala, depois pensa. Eu falei, então, por quê? Estou aqui faz 30 minutos. Aí Deus falou para mim assim, porque eu queria que você sentisse por 30 minutos o que eu sinto todo dia quando eu venho e você não vem. Deus está te esperando todo dia. O problema é que às vezes a gente não vai. E a gente quer que Deus venha a hora que a gente chama, porque é o fast food. Ele tem que responder na hora, mas Ele está te esperando todo dia. Qual é o nível de oração que você tem desenvolvido? Qual é o nível de relacionamento com Deus que você tem desenvolvido nos últimos dias? E você quer ser uma pessoa iluminada? Oração, disposição para pagar o preço, alegria, fé sem fingimento e cobertura espiritual. A importância da imposição de mãos. Querido, ouça uma coisa que eu vou dizer, eu estou terminando mesmo agora. Se você quer ser uma pessoa iluminada, se você quer reavivamento ou avivamento de dons, fique em pé onde você está. Não há constrangimento nenhum. Se você não quiser, se você tem tido uma vida extraordinária, fica sentado, não tem problema. Aliás, talvez você vá até orar por nós, então, né? Se você ficar sentado, não tem problema, você vem orar por nós. Se você quer mesmo ser uma pessoa iluminada, se você quer ter um avivamento de dom ou reavivamento, você vai ficar em pé. E eu vou pedir uma coisa a mais para você. Além de ficar em pé, sai do seu lugar, vem aqui à frente.